A paz do Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Graças a Deus, mais um momento onde nós vamos refletir com base na palavra de Deus. Muito obrigado por estar aqui, nos dando o privilégio e a credibilidade. Esses dias, irmãos, eu e minha esposa estava tendo alguns problemas aqui, alguns incômodos durante a noite. E qual que era o problema? Não era o calor, não era a insônia, não era a preocupação. Era um bichinho chamado pernilongo. Você já ouviu falar? Durante algum tempo eu achava que os pernilongos eram obra do capeta. Parece engraçado. Uma vez a missionária Fátima achou ruim porque eu chamei o pernilongo de Satanás. Mas compreendi que o diabo ele não cria nada. Mas uma certeza eu tinha e continuo tendo. Não existe na face da terra um bicho mais chato do que o pernilongo. Ainda mais quando ele te incomoda no momento que você está descansando. E sabendo que Deus é perfeito em tudo que faz e que tudo segue um propósito, me surgiu uma dúvida. Para que servem os pernilongos? Será que ele serve apenas para azucrinar a nossa vida? Será que você nunca teve um tipo de dúvida como essa? Para que serve tal coisa? Qual é o propósito daquilo? Verdade é que para nós, algumas coisas parecem verdadeiramente inúteis, como no caso aqui os pernilongos. Só exemplo. Quem nunca se irritou porque foi picado por um pernilongo? E depois que esse bicho nos escolhe como alvo, logo surge um caroço na pele e vem aquela coceira que custa a passar. E nessas horas, ou quando esse inseto começa a zumbir em nossos ouvidos, ele atrapalha, ou pelo menos tenta atrapalhar o nosso precioso descanso. E a impressão é que temos esses minúsculos seres, que a existência deles é apenas para incomodar. Mas será que os pernilongos servem somente para sugar o nosso sangue e atrapalhar o nosso sono? Primeiro, irmãos, achei necessário explicar qual é a função do pernilongo no meio ambiente, caso eu não saiba, ou alguém não saiba. Assim como os mosquitos, os insetos fazem parte da cadeia alimentar. Tanto as larvas aquáticas, quanto os insetos propriamente ditos, servem de alimento para uma diversidade de peixes e animais. Uma espécie, por exemplo, está em equilíbrio em um ambiente natural, sendo que na mata existem muitos mosquitos, porém, eles estão distribuídos em diversidade de espécies. E por que a picada do pernilongo coça? Em algumas pessoas até incha. Eu expliquei a função dele no meio ambiente. Agora as causas. Porque o mosquito ele libera componentes anticoagulantes no ato da picada, que ali podem causar e desencadear alergias. Dado interessante que eu notei, estudando, que apenas as fêmeas se alimentam de sangue. Você sabia? E os machos? As fêmeas se alimentam de açúcar e água das plantas como fonte de energia, e de sangue também, cujas proteínas servem como catálise para a fecundação. Já os machos, os pernilongos machos, adultos, se alimentam somente de açúcar e de água. E por que os pernilongos atacam mais de noite? Algumas espécies, eles têm os costumes noturnos e têm a visão adaptada para esses horários noturnos.
onde está a luz apagada, no caso. E o que é aquele zunido que ouvimos quando eles passam perto de nós, perto dos nossos ouvidos? Esse zunido é o bater das asas dele, que produz uma frequência. Outra pergunta, por que eles voam tão perto da nossa cabeça? É incrível, né, irmão? Ô bichinho abençoado. Eles vêm pelo calor que a nossa pele emana e os odores também. E aqui é a principal das perguntas que você deve estar fazendo. O que isso teria a ver com a Bíblia? Sejamos sinceros, irmãos. Não tem hora, no nosso entendimento, que algumas pessoas parecem não ter utilidade nenhuma na Terra? Fala a verdade. Pessoas que, comparadas aos pernilongos, parece que só servem para atrapalhar a vida dos outros. Um pernilongo de 2 pernas que não voa. Então, pensando em tudo isso, eu fui buscar a resposta na Bíblia. A parábola do joio e do trigo, em Mateus capítulo 13, a partir do versículo 24. E essa parábola, meu irmão, minha irmã, ela foi contada pelo Senhor Jesus Cristo num dia em que ele saiu de casa e se assentou à beira do mar da Galileia. E ali uma grande multidão se reuniu perto dele. E então ele entrou num barco e a multidão ficou em pé na praia, escutando o que ele estava ensinando. E ali o Senhor Jesus Cristo seguia dizendo que o céu é semelhante a um homem que semeou boas sementes em seu campo. E essas boas sementes, que são representadas pelo trigo, são as sementes boas. E uma noite, enquanto todos dormiam, veio um inimigo e semeou sementes ruins no meio do trigo. E essas sementes ruins eram sementes de uma erva daninha. E na parábola é chamado de joio. E quando o tempo passou e as plantas cresceram, os empregados do dono do campo perceberam o joio no meio do trigo e perguntaram ao patrão de onde teria vindo todo aquele joio. E o dono do campo respondeu que o inimigo que havia feito aquilo. Prontamente os empregados se ofereceram para arrancar o joio que estava no meio do trigo. Mas o dono do campo disse para que não fizessem aquilo, porque se eles fizessem, poderiam arrancar também o trigo. Mas disse que deixassem crescer o joio e o trigo juntos até o dia da colheita. E então ele dará ordem aos seus ceifadores para separar o joio do trigo, e amarrando o joio em feixes para ser queimado, e levando o trigo para o seu depósito. O próprio Senhor Jesus, ele explicou o significado dessa parábola. Ele disse que aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem, que portanto é ele mesmo. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. E aqui, entre aspas, o pernilongo. O inimigo que semeou o joio é o diabo. Não estou aqui dizendo que a criação é do diabo, no caso o pernilongo. A ceifa é a consumação do século, e os ceifeiros são os anjos. O grande significado, meu irmão, minha irmã, dessa parábola ensina sobre a realidade da existência do mal entre o bem, mas aponta para o fato de que no final o Filho do Homem cuidará, através de seus anjos,
de separar os bons dos maus, isto é, dos redimidos dos ímpios, o filho do reino e os filhos do maligno. Os bons entrarão nas bem-aventuranças eternas ao lado de Deus, enquanto os maus serão lançados num lugar onde haverá choro e ranger de dentes, que é o inferno, mais propriamente dito. Então, não se preocupe se na sua vida estiverem presentes multidões de pernilongos. Muitas pessoas e situações que Deus permite, é verdade. Para quê? Para nos moldar e nos ajudar, mesmo que pareça contraditório. E para encerrar, irmãos, quero aqui falar também sobre a principal e verdadeira aplicação desta parábola. Satanás se empenha em falsificar a mensagem do Evangelho, de modo que os seus representantes se misturam no meio do verdadeiro povo de Deus. Aqueles que professam o falso Evangelho e servem como agentes de Satanás se parecem com trigo. É uma verdade, mas na realidade são ervas daninhas. E por mais que o joio cresça no meio do trigo e que pareça impossível arrancá-los, essa aparente união não será definitiva por ocasião do juízo. Os filhos de Deus e os filhos do diabo serão permanentemente, efetivamente separados da glória de Deus. Por isso, eu dou graças a Deus. Amém? Graças a Deus. Graças a Deus. Espero que você tenha gostado. É meio diferente, né, irmão? Mas espero que você tenha gostado. Divulgue esse trabalho para que possa abençoar também outras pessoas. Divulgue o link, divulgue a Rádio do Rei e que Deus recompense também a sua colaboração para conosco, amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que Deus te proteja no poderoso nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Que Deus te abençoe.